bem-vindos ao Portal de Luz. O ser humano busca na fé em Deus um caminho para despertar para a verdade da vida espiritual. E nós sabemos que, para tanto, nosso esforço constante deve ser o de estudarmos tanto o Evangelho como as nossas próprias atitudes, a fim de fazermos a nossa reforma íntima. Mas por onde nós começamos a nossa reforma íntima? Esse vai ser o tema do programa de hoje. Mas antes, nós vamos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Nós todos, espíritas, sabemos da importância da nossa reforma íntima, do nosso esforço em nos melhorarmos no dia a dia. E nós sabemos que é esse o final, a finalidade de nós termos reencarnado. Todos os estudos, todas as preces, os livros, as palestras que nós temos contato na doutrina espírita mostram que temos que aproveitar a encarnação para aperfeiçoarmos as nossas atitudes, para aumentarmos a nossa habilidade de amar, de perdoar, para solidificarmos a nossa fé em Deus. Muitos de nós querem vencer os próprios erros e ilusões, buscar um novo modo de agir que seja mais coerente com o que nós estamos estudando no Evangelho. Mas amar incondicionalmente o nosso semelhante ainda parece muito distante da nossa condição atual, porque nós nos irritamos com facilidade, nos magoamos com quem não nos trata como nós supomos que merecemos. Mas ao menos nós já sabemos de um ponto básico. Nós somos espíritos eternos e iremos evoluir, pouco a pouco, conforme o nosso próprio empenho. Mas muitos de nós não conseguem avançar nesse projeto pessoal de reforma íntima, por mais que queira. Começamos com tanta esperança, prometendo que iremos perdoar mais, amar mais, porque agora compreendemos a verdade. Mas quando nós nos deparamos com os desafios comuns da vida, voltamos a repetir os mesmos maus hábitos de sempre. Um caminho possível seria nós reconhecermos o erro, buscarmos o auto-perdão e voltarmos a seguir com a vida mais atentos para não cair de novo. Mas normalmente não é isso que acontece. Nós desanimamos, duvidamos da nossa capacidade e nos culpamos. E assim tudo que nós conseguimos é ficar temporariamente estagnados, porque a culpa exagerada nos impede de mudar e de avançar. Há várias passagens do Evangelho que podem nos ajudar a sair dessa armadilha que nos faz perder as oportunidades de evoluir na encarnação. Nós podemos começar lembrando que o próprio Jesus, mesmo sabendo das nossas fraquezas, ainda assim nos amou incondicionalmente, nos acolheu, afirmou para todos nós: vós sois deuses. Somos filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança e com um infinito potencial de evolução espiritual. E se despertarmos aqui agora para as palavras de Jesus, nós estaremos mais próximos de nos desapegar de todas as ilusões que nós criamos para nós mesmos. O encontro de Zaqueu com Jesus, narrado no Evangelho, deixa muito vivo esse exemplo de despertar, que é possível assim que nós tomamos uma firme decisão, mesmo que nós tenhamos ainda muitos erros a corrigir em nós mesmos. Apesar de Zaqueu ter consciência das suas falhas, ele desejava muito se aproximar do Mestre. Zaqueu, como muitos sabem, ele era chefe dos publicanos em Jericó, que eram as pessoas responsáveis por recolher os impostos da população para o Império Romano, tanto junto aos judeus como em outras áreas dominadas por Roma. Normalmente os publicanos, então, eram ricos, bem relacionados e odiados pelo povo, que não aceitava a dominação romana. No entanto, Zaqueu era um homem que desejava profundamente renovar a sua alma. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não se pode servir a Deus e a Mamon, nós temos a descrição do encontro entre Jesus e Zaqueu. E tendo entrado em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E vivia nela um homem chamado Zaqueu, e era ele um dos principais entre os publicanos. E procurava ver Jesus para saber quem era, mas não o podia por causa da muita gente e porque era pequeno de estatura. Subiu a um sicômoro para o ver. Sicômoro é um tipo de figueira daquela região do Jericó.
Então ele subiu ao sicômoro. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e recebeu-o muito satisfeito. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo que Jesus tinha ido se hospedar na casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens. Naquilo que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. E disse Jesus: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu só conseguiu ter a presença de Jesus no seu lar porque, mesmo reconhecendo ainda possuir os erros, teve o desejo firme de buscar uma vida nova. E Jesus, que sempre conheceu a todos nós na intimidade dos nossos pensamentos, sabia que Zaqueu estava pronto para a mudança. Nós podemos nos inspirar no exemplo de Zaqueu, ou podemos nos comportar como o povo ao redor que ficou apenas comentando que Jesus tinha dado atenção a um pecador. Essas pessoas também tinham seus pecados, mas ainda não tinham despertado, ainda não tinham a humildade, a coragem, a entrega de Zaqueu. Portanto, vamos trazer o exemplo deixado por Zaqueu para iluminar a nossa própria decisão de efetuar a nossa reforma íntima. É o convite que nós queremos deixar para todos. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas do nosso programa. Vocês já notaram como cada pessoa percebe um mesmo ambiente, uma mesma situação de forma diferente? Vocês poderão estar pensando que cada um de nós percebe o que se passa externamente ao seu redor de acordo com as experiências e sentimentos que lhes são próprios, conforme o seu mundo interior. Assim, externalizamos o que se passa conosco na nossa forma de ver e reagir ao que vivenciamos no mundo exterior. E a questão exatamente está na extensão desta visão.
Até onde enxergamos o que se passa fora do nosso eu? Se de fato estamos empenhados em promover a nossa reforma íntima, é necessário que façamos estas perguntas: até onde eu me conheço? Até onde eu vejo além de mim, a partir das experiências que me fazem como eu sou? No livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier e de autoria do Espírito Emmanuel, de acordo com ele, nós temos na lição intitulada Contempla Mais Longe, que nos ensina. Então, de acordo com ele, nós temos o seguinte: para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. E o mentor conclui: transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não esqueças que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se preservares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confiará em teu esforço. Se habituastes a perturbações e aos atritos, dificilmente saberá viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que coloca a tua própria mente. E dentro da organização na qual te comprazes, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes para servir. A conclusão do mentor é lógica e não deixa dúvidas. É só imaginarmos alguém que tem mania de perseguição, por exemplo. Acha-se injustiçada e perseguida e por esta razão está sempre na defensiva, colocando-se na retaguarda, pronta para atacar diante da menor possibilidade, imaginativa até, de ser prejudicada de alguma forma. Ora, em qualquer lugar ou situação em que esteja, até mesmo a mais corriqueira sempre vai reagir desproporcionalmente a qualquer ação ou situação externa em franco desequilíbrio. Sem nos dar conta, nós passamos pela vida nos desgastando, perdendo oportunidades preciosas de aprender e de evoluir, porque nos bitolamos no próprio ego que construímos com base em tudo que é superficial na vida, sem entrar em contato com a nossa essência, nos tornando desta forma praticamente cegos, sem enxergar muito além do nosso nariz. Ao final da lição, Emmanuel conclui:
Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre, em tua apreciação, aquilo que pensas dela. Porque, na mesma medida que aplicares a natureza, obra divina de Deus, a natureza te medirá também. É isto. O mundo é grandioso. As leis da natureza são infinitas e incomensuráveis. E todas as criaturas de Deus estamos mergulhados como criaturas de Deus nesta vastidão, neste manancial infinito. Colheremos todas as expressões de beleza e sabedoria se soubermos olhar adiante. No entanto, para que isto ocorra, devemos nos estender em atitudes, nos abrindo para este infinito que não nos coloca quaisquer objeção, quaisquer restrições, quando nos lançamos de boa vontade para fazer parte harmoniosa do grandioso conjunto que é a obra de Deus. Que tal, a partir de agora, procurar enxergar um pouco mais longe? Até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre é muito bom estarmos novamente juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre os ensinamentos de Paulo Apóstolo, sobre o tema Fora da caridade não há salvação, não há elevação espiritual, que consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, onde nas Mensagens dos Espíritos, do item 10, que foi recebida através de psicografia em Paris em 1860, Paulo diz: Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, por isso que é o reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e então a consequência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus
o haver permitido que pudesseis usufruir da luz do Espiritismo. Não é que somente aqueles que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma e só a mesma coisa, pois todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto ao qual pertençam. Amigas e amigos, como ensinam os Espíritos com base nos Evangelhos do Cristo, devemos fazer sempre o bem sem olhar a quem, no limite de nossas forças, e mais, que somos responsáveis não só pelo mal que praticamos, mas também pelo mal oriundo do bem que deixamos de praticar. Como sugere Emmanuel, vamos de forma contínua e constante colocar em prática o hábito do perdão. Portanto, vamos orar e vigiar os nossos pensamentos, buscando sempre a fraternidade e a caridade. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do conteúdo do nosso programa, curta esse vídeo, ajudando a divulgar a mensagem cristã de amor à vida para mais e mais pessoas. E para receber as notificações dos nossos programas, aulas e estudos diários do Evangelho e de outros livros espíritas, se inscreva no nosso canal e acione o sininho. Muito obrigada e até a próxima!